Olá, eu sou o professor Edmárcio Carvalho e esse é mais um ED Pesquisa. Quando falamos em medidas socioeducativas, muitas vezes a gente pensa em muros e trancas. Mas existe uma realidade que acontece aqui mesmo na nossa cidade, nas nossas ruas, que são as medidas socioeducativas de meio aberto. Como que vivem jovens que cumprem essa medida socioeducativa circulando pelos bairros de Governador Valadares? Quais são os desafios invisíveis que eles enfrentam todos os dias? Para entender como vivem esses jovens na nossa cidade, recebemos hoje no ED Pesquisa Gisela Oliveira e Silva Costa. Ela é assistente social, atuante no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na comarca de Governador Valadares, onde é supervisora do Núcleo de Práticas Restaurativas da Vara da Infância e da Juventude, aqui de Governador Valadares. Recentemente, ela concluiu seu mestrado em Gestão Integrada do Território e dedicou sua pesquisa a ouvir e compreender as táticas de sobrevivências e os sonhos desses jovens no nosso contexto regional. Gisela, seja bem-vindo ao ED Pesquisa. Obrigada, um prazer estar aqui. Prazer todo nosso, Gisela. E aí, para a gente começar a nossa conversa, você trabalhou na sua pesquisa de mestrados sobre jovens que cumprem medida socioeducativa em meio aberto. Para quem está nos assistindo e não compreende o que significa isso, eu queria que você explicasse para a gente o que é uma medida socioeducativa de meio aberto e como que isso se integra à lógica da reintegração social. Então, de acordo com o Estatuto da Criança, adolescentes de 12 a 17 anos, se praticarem ato infracional, eles podem ser encaminhados para diversos tipos de medidas, Tem as meio fechado, que é a internação, Sim. restritivo de liberdade a semi-liberdade, e as meio aberto são as medidas de prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida. Então, nessa medida, o adolescente ele vai a um programa. Na verdade, é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, que é o CREAS, e lá ele é acompanhado por uma equipe, tem assistentes sociais, psicólogos, advogados e pedagogo que vai orientar o adolescente sobre o cumprimento dessas medidas. Na prestação de serviço, a comunidade ele vai ser encaminhado para uma instituição, pode ser uma escola, uma igreja, um posto de saúde, onde ele vai cumprir realmente um serviço que seja pedagógico ali dentro daquela instituição. A liberdade assistida, o próprio profissional do CREAS vai acompanhar o adolescente ali durante 6 meses. Então, ele vai lá, ele é acompanhado em relação à sua família, se está estudando, se está fazendo algum tratamento de saúde, enfim, de uma forma geral, ele recebe esse acompanhamento. Então, nós temos o meio aberto, que é essa, que você explicou, e existe o que é o senso comum, que são os centros socioeducativos, que as pessoas conhecem. No caso da medida de meio aberto, ele vai ter essa decisão judicial que vai encaminhar para o meio aberto. Por quê? Qual que é a diferença de um para o outro, para quem está nos assistindo? Então, como o próprio nome diz, a medida é estipulada por causa do ato infracional. Se for um ato infracional menos grave, aí a juíza determina uma medida meio aberta, porque aí ele vai cumprir essa medida em liberdade. Então, ele vai continuar morando na sua casa, ele vai continuar estudando, tendo acesso a toda a rede pública e vai comparecer a esse programa, o caso CREAS, para ser orientado sobre especificamente a medida. Então, é em meio aberto porque ele está em liberdade. Ele tem que cumprir essa determinação, conforme for orientado, que tem determinação de quantas horas, os meses, tudo direitinho para cada caso, mas ele não fica trancado, Ele vai circular livremente. A sua pesquisa foi em Governador Valadares, Por que você escolheu fazer esse olhar específico para Valadares? E tem algo de diferente em Valadares na execução da medida de meio aberto? Então, primeiro eu escolhi porque eu atuo aqui, já tem 20 anos que eu estou na Vara da Infância, atendo muito esses adolescentes lá e tenho percebido a realidade deles. E segundo, que me intriga, a questão desse envolvimento deles. Aqui tem muitos conflitos de território, de gangues, agora facções. Então, esses adolescentes que estão em meio aberto, eles têm até muitas dificuldades para cumprir as medidas. Às vezes, eles não podem cumprir na escola, perto da sua casa. Às vezes, eles não podem circular no bairro. Então, tem algumas características, que são específicas de Valadares, que tem relação com o tráfico de drogas, mas essa cultura da violência, que o adolescente acaba sendo prisioneiro sem estar em nenhuma instituição.
Existe essa correlação, né, do cumprimento de uma medida socioeducativa com um histórico, de certa forma, envolvido com o mundo da criminalidade, a gente pode nomear assim? A gente fala em contexto infracional, né? Isso. Porque não é um crime exatamente. Mas é exatamente, né? Quando o adolescente pratica um ato infracional, mesmo esses menos graves, a gente observa que ele está envolvido ou está no processo de envolvimento com esse contexto infracional. Né? Algumas vezes já está envolvido com esses conflitos territoriais, às vezes só de morar lá ele já é considerado envolvido. Mas indo ao CREAS, né, a pesquisa aponta, inclusive, que a maioria dos atos infracionais está relacionados ao tráfico de drogas. Então, isso aí é um nicho ainda maior de envolvimento em questões infracionais, porque ele usa droga, então ele às vezes vende, né, aí às vezes se envolve em conflitos, mata, tenta matar, né, então outros atos infracionais que estão relacionados a esse contexto. Entendi. Você utiliza na sua pesquisa alguns conceitos que são interessantes. Você fala de estratégias do Estado e, ao mesmo tempo, de táticas dos jovens. De que maneira, né, para quem está nos assistindo, a gente pode entender que esses adolescentes, eles dão, de certa forma, um jeito ou criam, né, normas próprias, aí, regras próprias para viver nesses territórios que tem esse cenário que você acabou de falar para a gente, né, que são marcados pela violência, pela ausência, às vezes, né, de lazer, de políticas públicas. Como que quais são essas táticas dos jovens, ao mesmo tempo, essas estratégias do Estado? Então, na verdade, esse conceito é de Michel de Certeau, né? Não foi eu que criei. Então, ele traz esse conceito de estratégia e tática, né? Que seria a estratégia, aquilo que é organizado pelas instituições. Então, dentro da pesquisa, a gente identificou, por exemplo, o Estatuto da Criança e Adolescente é uma estratégia que o Estado tem para, vamos dizer assim, exercer o controle sobre o público infanto-juvenil, né? Não só sobre os adolescentes, mas as crianças também. Mas, né, assim como o Michel de Certeau nos ensina, as pessoas, os sujeitos, eles têm, né, eles criam também suas próprias táticas, suas formas de vida, né? Até assim, a estratégia é a tática que o fraco cria para subverter a ordem, né? Trazendo o que ele diz. Então, esses jovens, eles são jovens, eles criam táticas para eles viverem nesses cotidianos vulneráveis, né, com tanta violência. O que a gente foi identificando? Né? Que são jovens, então, que às vezes estão negligenciados pela família, às vezes abandonaram a escola porque não identificaram na escola um campo protetivo, às vezes o ato infracional foi praticado até dentro da escola mesmo. Às vezes estão até em uma instituição de acolhimento, mas também não se sentem lá identificados por uma medida de proteção, então acabam infracionando. Então, a gente vê que a estratégia do Estado não está funcionando. Né? E as táticas eles criam no dia a dia. Então, no relacionamento com colegas, no pertencimento do grupo ali, né? Às vezes a gente vê, por exemplo, aquela família nuclear ali ausente, então ele cria a tática de se aproximar de outros familiares, né? Um outro responsável, às vezes que não é nem da família, que vai dar esse abrigo. E o próprio relacionamento com outros adolescentes, né, que buscam esse grupo, busca pertencer a algo. Então, enfim, né, no dia a dia eles vão criando essas táticas para sobreviver. E aí, né, durante suas entrevistas, né, você tentou entender como que esses jovens eles sobrevivem na cidade, né? E aí eu queria te ouvir, o que mais te surpreendeu assim na sua pesquisa, que você, né, fala, não, isso aqui realmente eu não esperava e me deparei. E como que você trabalhou isso na sua pesquisa? Olha, o que mais me surpreendeu, na verdade, que eu fui muito com o olhar assim, da violência, dos conflitos territoriais e tudo. E o que me chamou mais atenção é que os principais, vamos dizer assim, conflitos eram dentro da família, na escola. Então, isso me chocou, porque às vezes a gente olha para um macro, né? Mas assim, às vezes a violência está ali no mínimo mesmo, no micro, né? Nas relações, na verdade, começa ali. Né, numa negligência, num não atendimento das suas necessidades, não tem com quem o protege de fato. Então, eu senti esses jovens muito vulneráveis nesse ponto de acolhimento, de atendimento das suas necessidades pela própria família, pela escola, o quanto a escola também pratica violência, né? Quanto a escola ela não acolhe esse jovem, quanto a escola acaba reforçando essa questão de impulsionar ele para uma criminalidade, para um infracional.
ou quando a própria escola chama a polícia, em vez de acolher um adolescente diante da sua necessidade. Então, os conflitos territoriais não é no território da rua, tá muito dentro ainda do ambiente familiar e do ambiente escolar, dentre esses jovens que eu entrevistei. Né? A gente pode falar, então, que há nessas instituições, né, que não é necessariamente na rua, mas dentro de casa, nas escolas e outras instituições, existe, então, um caráter punitivista, vamos dizer assim, né? E não necessariamente que pensa no processo de ressocialização desses jovens. Eu diria que, não vou falar punitivista, mas não protetivo. Né? Então, não é protetivo e acaba que criminalizando, né? Aí sim exige a punição, às vezes os próprios pais, né? A própria escola chama a polícia, quer que seja punitivo, mas por quê? Por causa de uma ausência de proteção. Né? Então, a responsabilização, que é o que a gente trabalha hoje na medida, ela fica também totalmente esvaziada, porque o jovem ele não consegue também se identificar ali dentro daquele sistema. Então, ele cumpre, a medida acaba como se fosse sendo uma pena, né? E não tem um caráter de reflexão, né? Isso que você está falando da ressocialização, acaba não contribuindo efetivamente para isso. Quando o adolescente consegue, por exemplo, através do CREAS, né, ou através de algum programa, ter esse acolhimento, sentir-se protegido, sentir-se ouvido, né? Aí o processo de responsabilização realmente se torna mais possível. E isso é interessante, porque, na verdade, né, o que você aponta é a necessidade aí da família, de uma rede de apoio, né, de uma compreensão da coletividade sobre quem são esses jovens, né, e como ajudar na solução desses problemas. Né. Eu queria te ouvir a respeito disso. Né, você já falou um pouco, né, da falta do apoio familiar e tal, mas hoje a gente fala muito da rede de apoio. Né. Quem está nos assistindo, como que as pessoas também podem colaborar, né, assim, de alguma forma, nessa perspectiva de ser essa rede de apoio? Olha, eu acho que uma questão que falta à juventude hoje é ela ser ouvida e compreendida dentro das suas necessidades. Então, por exemplo, dentro da escola, né, qualquer um que trabalhe na escola, até um pai de um outro aluno, né, pode perceber alguma coisa, em vez de julgar, de já culpabilizar aquele jovem ou dizer aborrecente, né, mas de compreender por que ele está assim, por que levou aquilo, né, qual o contexto que está por trás, todo mundo tem uma história. Então, acho que qualquer um cidadão, né, principalmente quem está dentro dessas instituições, que tem algum poder, eles têm também o dever de fazer isso. Escutar, tentar compreender, como se fala muito hoje em dia da empatia, né, tentar se colocar no lugar do outro e compreender o que ele tem, né, sem discriminá-lo apenas. Você tem uma atuação já há algum tempo, né, como assistente social nesse contexto, né, profissionalmente e agora no mestrado. Como que você pensa essa atuação especificamente dessa categoria profissional dentro desse contexto, né? Quais são os desafios ou como você percebe que eventualmente algo já tenha mudado nessa atuação, já há uma evolução? Como que você faz essa análise? Olha, na verdade, assim, enquanto assistente social, né, eu me formei há 25 anos quase. Então, nós éramos muito poucos, né, para dar conta dessa realidade. Hoje nós somos muitos, tem muitos assistentes sociais nos CRAS, nos CRES e até dentro da escola. Então, aumentou muito né, o número de profissionais inseridos, isso é muito bom. Então, a gente consegue hoje fazer uma reunião, discutir casos e tudo. Mas, infelizmente, até dentro da nossa categoria ainda tem discriminação, ainda tem né, aqueles que têm um olhar punitivista apenas, ainda temos que melhorar. E aí precisa né, dessa formação para que isso né, mude a perspectiva. No seu trabalho, né, você pensa o território, né, mestrado em gestão integrada do território, pensa o território não apenas como esse lugar né, físico, a casa do eventual jovem aí, mas como um lugar de memórias, de conflitos, né, os lugares que essa pessoa transita. Como que esse olhar da territorialidade ajuda a compreender esse jovem ou às vezes a ouvir esse jovem? Então, né, justamente acho que é a contribuição do mestrado aqui com relação à discussão do território. A gente, como assistente social, trabalha muito com esse contexto, né? Então, acho que vai muito ao encontro da busca dessa territorialidade, que é tudo isso, né? Onde que ele transita, como ele sente, se ele se sente parte daquele território, né? Território.
dentro da pesquisa, alguns adolescentes falam muito de trânsito entre territórios. Então, eles estão migrando ainda, estão buscando o seu lugar, né? Então, constroem memórias, constroem, né, referências, mas ainda estão buscando. Então, como que é importante para o jovem, né, essa identificação e esse pertencimento? Então, a gente também tem que tentar valorizar isso. E aí, dentro disso, compreender, né, como que esse jovem ele pode ou não ter aberturas, né, de oportunidades, né? Eu acho que isso é interessante. Qual mensagem você deixa para as pessoas que eventualmente têm uma certa resistência ou um preconceito, né? Quem a gente ainda ouve, né, algumas pessoas falando, né, que, por exemplo, uma proposta da redução da maioridade penal, que lugar de bandido, né, às vezes é bandido morto, que se aplica às vezes, né, nessa discussão. Qual mensagem você deixa para essas pessoas? O que essas pessoas precisam, às vezes, parar e pensar sobre esse assunto que talvez pelo não contato, né, ou não tenha a vivência que você tem como profissional e pesquisadora na área, o que você deixa como uma contribuição para a reflexão? Em primeiro lugar, é preciso entender que são jovens, que são pessoas em processo de desenvolvimento, né? Então, eles precisam de referências positivas, precisam de orientação, precisam de ter paciência, né? Porque eles estão testando a si, testando as outras pessoas, então é preciso de compreender isso, né? Mesmo aquele que está com 18 anos, não é a idade cronológica às vezes que o define, né? Mesmo que a lei diga que ele ali é maior, mas ele continua no seu processo. Hoje a ciência já tem mostrado que esse processo de juventude pode ser até 30 anos ou até mais, né? Então, é preciso paciência, é preciso orientação. Claro que tem que ter imposição de limites, mas é preciso compreender o contexto deles. Cada um tem sua história. E isso é importante, né? Gisela, muito obrigado, né, por trazer esse olhar mais humanizado, né, e científico para esse cenário. Muito obrigado. Viu? Eu que agradeço pela oportunidade. Eu te agradeço. E aí, convido você que está nos assistindo a conferir as outras edições do ED Pesquisa, às quintas-feiras, às 14 horas, na TV Leste, e também no canal 3.2, na sua televisão, você pode conectar no canal da Univale TV, assim como no canal da Univale TV no YouTube. Só procurar lá Univale TV. Univale TV é a TV que te conecta ao conhecimento.